Agora sim, boa noite galera, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Nossa quinta aula de programação estruturada, tá? Só lembrando que essa aula especificamente a gente já iniciou no nosso último encontro presencial, inclusive está aí ainda como encontro presencial, não é remoto, em razão do fato de eu ter finalizado rapidamente toda a revisão de lógica, né? Então eu vou passar os slides aqui que a gente já viu de forma bastante rápida, né? Primeiro, quando a gente instala o Python, ele vem com o idle, né? E o interpretador. E eu falei a vocês que o Python, uma linguagem interpretada, ela vem com esse interpretador, o que é muito útil. A gente pode testar os comandos de Python, né? Quem tem Linux, eu acho que Rafael usa Linux, o Python já vem instalado, só que tem que ter cuidado para ver se não é o Python 3 ou 2, né? Mas de fato, quem tem Windows tem que instalar aí o Python, tá? Então aqui é o interpretador do Python, onde você pode jogar comandos. Ele inclusive funciona aí como uma calculadora também. Eu abri aí em sala de aula o interpretador, a gente fez alguns testes. Aqui é o idle, né? Então o idle a gente viu que é um ambiente integrado de desenvolvimento. Ele não chega a ser uma IDE, né? A gente viu que é uma IDE, mas ele já facilita o nosso trabalho enquanto programador, tá? Ele tem algumas questões, algumas funcionalidades que permitem que o trabalho seja otimizado. Ele dá dicas, por exemplo, sobre algumas funções embutidas do Python, que a gente chama de BIFs, né? São as built-in functions, né? Como o print, input, o exit, dentre outras funções de Python, tá? Então ele muda aí as cores do código que você coloca. Strings são verdes, as funções são roxas, palavras-chave são laranjas. Tudo isso aí ajuda de forma visual a nossa programação. Tudo isso a gente viu em sala de aula. Então tem também a funcionalidade do code completion. O que é o code completion? É a completude de código. Se você estiver programando, apertar Ctrl espaço, o idle te ajuda aí a programar, tá? Então eu posso aí digitar, por exemplo, input, e ele vai me ajudar a programar colocando as opções do código que você colocou. Ele te diz inclusive também onde possivelmente tem erros de programação, como nesse segundo caso aí, a nossa variável está declarada com um nome que é inválido, né? Então, code completion é uma funcionalidade que em todas as IDEs que a gente conhece aí possuem, né? Na grande maioria das IDEs, como a IDE que eu coloquei aí em tela, que foi o PyCharm, tá? Então a gente vai iniciar aí a nossa aula de fato usando os primeiros comandos de Python. E esses primeiros comandos vão ser aí as duas principais funções, as duas mais usuais funções de Python, que é o print e o input, ou input. O que o print e o input faz? O print é uma função de saída. Print em inglês, imprimir. E o input, entrada em inglês, é uma função de entrada, tá? Então, a gente vai trabalhar com essas funções, tá? E com manipulação de valores numéricos, utilizando operações aritméticas, bem como valores em string, tá? Então, no interpretador Python ou no idle, qualquer caractere digitado, o Python vai compreender que o usuário está informando um comando ou um valor. Então, se eu digitar aí no interpretador um caractere que não for reconhecido como um comando ou como um valor, o Python vai reportar um erro, tá? Então, se eu digitar 1, ele vai imprimir 1, é um comando. 1 não é exatamente um comando, é um valor, né? Então ele vai lá mostrar 1. Agora, se eu digitar A não é um comando. A não é um valor, porque ele não está entre aspas ou entre aspas duplas, o que seria um string que a gente vai ver. Então ele vai reportar um erro, tá? Então o mesmo acontece no idle, tá? Tanto no interpretador como no idle a gente pode ver a mesma questão. O print, que é a função de saída que a gente vai ver, uma função
de saída básica do Python, ela é uma função interna, embutida de Python, tá? E ela lembra, para quem estudou Portugal, para quem estudou pseudocódigo, ela lembra a função, ou melhor, o comando escreva. Então lá no interpretador de Java, no idle, a gente pode fazer isso. A gente pode digitar aí print allo mundo ou print olá mundo. Se eu fizer isso, eu espero que vocês estejam aí com o interpretador ou com o idle de vocês aberto, tá? Eu vou abrir aqui o meu, vou ter que parar de compartilhar essa tela, tá? E vou ter que deixa eu parar aqui de compartilhar a minha janela toda, que eu estou compartilhando só a guia do Chrome, tá? Deixa eu compartilhar a minha tela inteira. Abram aí o interpretador Python de vocês. Para quem está usando o QPython, usa aí ele agora. E a gente vai, a partir de agora, trabalhar com o nosso IDE, tá? Aqui. Estão vendo aí meu IDE aberto, gente? Deixa eu ver aqui na gravação. Eita, na gravação eu compartilhei. Gravação deixa pra lá. Aí vocês se viram pra entender. Então, se eu digitar aí print olá mundo, o que é que vai acontecer? Olha só a minha instrução aqui. Ele recebe o que? Um parâmetro. Se eu der enter, ele não vai entender. Por que que ele não entende? Porque ele entenderia se eu tivesse colocado um valor. E um valor ele só pode ser numérico ou um conjunto de caracteres. E aqui é importante eu ressaltar que um conjunto de caracteres em Python, ele tem que estar escrito entre o quê? Entre aspas, duplas ou simples. Vocês estão conseguindo ver direito aí o meu IDE? Oi. Usei duplo aqui. Deixa eu só ajeitar aqui o negócio, tá? Deixa eu colocar aqui para ficar maior a fonte, que eu acho que tá muito pequena, né? Pronto. Duplas, tá? Então, olha só. E se eu colocar Python com P maiúsculo? Ou melhor, Python não, print com P maiúsculo. Maria do Carmo entrou na outra aula e nessa. Olá, Maria do Carmo. Ó, alô, mundo. E aí? Por que que deu erro? Porque Python é case sensitive. O que é ser case sensitive? Ser case sensitive significa que a linguagem diferencia maiúsculo de minúsculo. Ou seja, o comando de saída de Python, de print em Python, é minúsculo, tá? Eu não posso usar ele maiúsculo. E se eu digitar print 7 mais 4, digitem aí. Por que que 7 mais 4 não foi colocado entre aspas? O que é que ele vai resultar se eu colocar 7 mais 4, gente? Vai resultar 11, ou seja, o mais, ele é um caractere, ele é um operador aritmético de soma, tá? Então, se qualquer conjunto de caracteres estiver entre aspas, é um string, mas se não estiver entre aspas, vai representar, nesse caso, uma operação aritmética. E agora, ele vai imprimir o que, pessoal? Hein? Ele vai imprimir exatamente, ele vai imprimir a frase 7 mais 4. Já vão, tchau. 7 mais 4. Certo? Então, ele vai entender isso aí como uma palavra, uma mensagem em texto, um conjunto de caracteres.
E agora, gente, o que é que ele vai imprimir? Hein? 74? Olha só. O interpretador entendeu o quê? Que o 7 é um string, que o 4 é um string, desculpa, tá? E o que é que ele simplesmente fez? Qual é a palavrinha-chave que se usa para esse tipo de comando? Ele concatenou. O mais agora deixou de ser um operador aritmético para ser um operador de concatenação. Isso tudo foi visto em algoritmos e lógica de programação. E daí a gente entra na função de entrada, no input. O que é o input? É como se fosse a função leia, o comando leia, lá em Portugal, lá em pseudocódigo. Então eu uso o input para receber dados, receber informações do usuário. Input, qual é o seu nome? Ele vai informar o nome. Input, qual é a sua idade? Ele vai informar a idade. E assim sucessivamente. Beleza. Mas como utilizar, como manipular, como trabalhar com os dados informados pelo usuário, pessoal? Hein? Ou seja, exatamente. O que fazer com o nome que o usuário informou? O que fazer com a idade? Como trabalhar com o peso do usuário? A gente faz isso utilizando variáveis, como muito bem dito aí pelo nosso colega. Então, variáveis são as formas de se armazenar dados para uso posterior. Então, imaginemos aí que o nosso computador, a memória do nosso computador, funciona como um estante, com compartimentos, com prateleiras. Como é que eu acesso essas prateleiras? Como é que eu acesso as gavetas da minha estante? Utilizando variáveis. É como se cada localzinho desse da memória tivesse um nome. E eles só são acessíveis através das variáveis. Então, nesse caso aqui, o espaço na memória que eu coloquei o valor Bruno só é acessível através de uma variável chamada nome. O espaço da memória que eu armazenei o valor 26 só é acessível com a variável que eu chamei de idade. E a mesma coisa acontece com peso. E daí a gente entra na parte de tipos de dados em Python. Tá? Existem basicamente 3 tipos de dados em Python, tá? Que é o tipo inteiro, a variável do tipo inteiro, o tipo de ponto flutuante, as variáveis decimais, e o tipo conjunto de caracteres, que são as variáveis de string, tá? Então agora a gente já consegue trabalhar com variáveis. Por exemplo, o que é que aí em tela eu estou fazendo? Eu estou declarando 3 variáveis. Número 1, número 2 e soma. Python é uma linguagem em que eu não preciso dizer o tipo explicitamente. O que é que eu estou fazendo aí? Eu estou declarando 2 variáveis que eu já sei que são do tipo inteiro. Número 1 e número 2 são inteiro. Na terceira linha, eu estou somando número 1 com o número 2. Eu concluo, portanto, que soma também é uma variável do tipo inteiro, tá? E se eu mandar imprimir soma, ele vai mostrar em tela o valor daquele espaço na memória que só é acessível através da variável soma. Eu posso também imprimir outros valores. Eu posso usar a função print não somente para informar somente um valor. Se eu separar as variáveis por vírgula, ele vai imprimir os valores dessas variáveis separados por espaço, tá? Então a partir de agora eu posso trabalhar com essas variáveis. Tá tudo ok até aqui, gente? Posso continuar? Beleza.
Então eu posso trabalhar com essas variáveis. Eu posso declarar uma variável do tipo nome, ou melhor dizendo, com o nome, e ela vai receber alguma informação do usuário. Usando o quê? A função input. Então eu estou pedindo para o usuário informar o seu nome. O usuário informou aí, ó, Bruno, tá? Depois eu peço para o usuário informar a idade. Aí ele informou aí, ó, 30. E por fim eu peço para o usuário informar o peso. E ele informa aí o peso dele, 65. E eu posso aí imprimir essas informações. Bruno, 30 e 65, tá? Então essa é um início dos nossos comandos em Python. O que é que eu sugiro aí para vocês? Estudem esses comandos básicos de Python, tá? O nosso material ainda não chegou na biblioteca do campus, embora já tenha sido pedido, mas já dá para vocês, utilizando aí esse recurso que vocês têm chamado internet, que não funciona só para acessar Instagram nem Facebook, muito menos o Tinder, tá? E vocês podem usar também para aprender Python, beleza, gente? Então Gustavo Guanabara é top. É top, minha filha assiste, eu assisto, minha filha assiste e ela adora, ela aprende muito com ele. Fala aí, Rafael. Curso em vídeo, é muito bom, é o de Gustavo Guanabara. Também tem outros canais muito interessantes, tá? Que vocês podem aí desenrolar. Beleza, gente? Estamos conversados? Valeu, pessoal, aproveitem o carnaval, juízo. Uma gelada só de leve, estudem Python e especialmente lógica para nossa provinha de quarta-feira. Valeu, valeu, valeu.